Boa noite, pessoas. Se vocês puderem me sinalizar se o som tá bom, se vocês estão me escutando direitinho, eu agradeço bastante. Obrigada, Tamir. Oi, Lucas. Só vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho para daí a gente começar. E eu tô ansiosa. Quero a participação de vocês, porque esse papo sabotadores, sempre dá muito o que falar. Muito obrigada, Eduardo. É bem interessante. Valeu, Lucas. Valeu, Marcão. Super trainer em programação neurolinguística, comunicador generativo também, assim como eu, Marcos. Oliveira.trainer. Estamos chegando, gente. Que se tem uma coisa que eu gosto de dar, que eu me comprometo muito, é quando eu falo de sabotadores, é dar a visão do coaching, da visão da programação neurolinguística, porque eu não sou só coaching, eu sou trainer em programação neurolinguística, sou comunicadora generativa nível master. Isso aí, moço. O que eu quero dizer com isso? Porque tem muita gente que não sabe o que é. Eu utilizo as técnicas da programação neurolinguística juntamente com a hipnose ericksoniana, que nada mais é do que, a grosso modo, digamos assim, uma meditação guiada em que eu entro na tua cabeça para a gente te ajudar e tu se ajudar, porque a hipnose nada mais é do que uma auto-hipnose, a transformar estados emocionais limitantes, como eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, eu tenho sabotadores, né? Mas a gente vai identificando mais isso, né? Então deixa eu ver aqui se já deu um minutinho. Então tá, gente. Vamos lá. Boa noite. Oi, Nick. Bom, hoje vocês pediram, então nós estamos tendo essa live sobre sabotadores. Mas antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês o que é um sabotador. É algo que a gente quer fazer, mas não está conseguindo fazer. Tá, mas Elisa, sabotador é bom ou sabotador é ruim? Ah, não, é ruim porque é sabotador, o nome já diz. Tem certeza? Não é bem assim. Eu não sei se eles têm usado na área do direito a hipnose. Eu sei que a constelação familiar tem sido utilizada, mas digamos em leads, uma das minhas identidades também, né? É advogada, especialista em processo de trabalho e direito do trabalho. Mas judicialmente nunca vi. Mas voltando aqui. Sabotador é bom ou ruim? Elisa, como assim tu tá me perguntando se sabotador é bom ou ruim? Claro que é ruim. É um sabotador, ele tá me sabotando. Não, gente. Se tu parar para pensar, de onde vem um sabotador? Aí a gente vem com a linguagem da programação neurolinguística. Eu trago aprendizados que vêm lá da minha infância, lá da minha vida intrauterina até mais ou menos os 12 anos. Eu fui construindo experiências, memórias que se tornaram aprendizados. As informações vão chegando até mim e a gente sabe que a gente não tem capacidade para tudo isso. Porque se tivesse, a minha mente ela é dividida em mente racional, que são as historinhas, tá? As justificativas. Nessa parte bem de cima, assim, digamos assim, se a gente pensar em 3 níveis, metaforicamente falando. Essa parte aqui de cima, a nossa racionalidade, nosso consciente, é onde está o nosso mimimi, é onde está nossas desculpinhas, é onde está tudo isso. Todo esse blá, 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 o isca sachê que eu falo para os meus cotistas, para os meus clientes. Eu digo assim, eles já chegam a mim dizendo assim, Elisa, tu vai dizer que eu tô falando historinha. Bom, eles não estão falando historinha, então já nem começa, né? Ok, depois nós temos a nossa mente subconsciente. É ali que ficam armazenadas todas as nossas memórias. Todas as nossas memórias. É ali que fica armazenado uma das coisas mais importantes que nós temos. O nosso instinto de autopreservação. E depois nós temos o inconsciente, que é o inconsciente é o que faz, que controla o meu sistema nervoso autônomo, né? Meu coração que bate, meu olho que tem que piscar, minha respiração. É isso. Daí então o que acontece? Eu tô lá na minha infância, bem bela e faceira, acontece alguma coisa. Pá, aquilo é como se fosse um carimbo na minha memória. A informação entrou pelos meus filtros físicos, olhos, ouvidos, sinestésico, meu tato, pode ser olfativo, gustativo, mas eu tenho barreiras, né? Essas barreiras físicas nem sempre funcionam muito bem. Por exemplo, eu não funciona muito bem. A pessoa aqui, depois da idade, precisa usar um óculos, porque forçou bastante, né? Então, eu tenho também meus filtros de percepção. Passou primeiro por esses filtros, vem para os meus filtros de percepção. Eu tenho a deleção, ou seja, eu não consigo saber todas as informações que estão passando, porque senão eu enlouqueceria.
eu tenho a generalização, eu começo a generalizar os eventos, as coisas, e a partir disso dar um sentido às minhas experiências posteriores, e tenho a distorção, ou seja, a partir dos dois primeiros, da deleção e da generalização, pessoas e coisas, eu começo a afirmar meus julgamentos a respeito do mundo. Pronto! A partir disso eu tenho as minhas memórias, eu tenho os meus aprendizados, disso vêm as minhas crenças, que começam a guiar as minhas decisões. E dessas crenças, quando elas são muito, muito fortes, eu tenho crenças de um alto valor hierárquico, elas se transformam em valores. Os valores que vão tornar os meus critérios de decisão. Por exemplo, eu sou um homem solteiro, eu vou comprar um carro esporte. Eu sou uma mãe casada, eu vou começar a pensar na minha família, aquela coisa toda. E isso tudo é baseado naquelas experiências que eu tive lá na minha infância e que ficaram aqui dentro gravadas de uma maneira que não fica 100%. Por isso que eu enxergo uma coisa, tu enxerga outra. E a partir disso, elas começam a reagir na minha vida adulta. Então eu tenho um adulto que reage como uma criança. O sabotador, ele surge lá atrás. Não pensem que ele surge agora. Agora tu só tem a teu lado pequenininho, a tua criança se manifestando, te impedindo de fazer algo que tu quer. Tá, Elisa, e então isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo isso que tu traz é uma representação interna do que está acontecendo na realidade. É uma representação interna, não é necessariamente a realidade. Eu enxergo uma coisa, tu enxerga outra, a partir da minha experiência. Por isso que às vezes a gente está conversando com uma pessoa e daqui a pouco tu já responde meio que atravessado, porque tu já sabe onde a pessoa quer chegar. Rodou um filme aqui atrás, dentro da tua cabeça. E aí tu já fez um monte de pressuposições e tudo mais. Mas tu só faz isso porque tu tem uma experiência atrás para te balizar. Percebeu? E aí o que que acontece? Por conta dessa representação interna, eu acesso estados emocionais que vão determinar os meus resultados. Porque como eu estou me sentindo, eu vou agir. Se eu estou triste, eu vou me agir encolhido. E aí eu vou agir como uma pessoa triste. Se eu estou feliz, eu vou agir empolgado. Eu vou agir como uma pessoa empolgada. E isso acaba determinando os meus resultados. Por isso que aquela história do pensamento cria. Cria quando ele se transforma num comportamento. Aí eu acredito nisso. Agora, tipo, uma inspiração divina. Tô aqui até agora rezando o mantra da minha plantinha, ver se nasce dinheiro, né? E vou continuar rezando. Mas voltando aqui, tá? Como eu identifico os meus sabotadores? Que era uma das coisas que as pessoas mais queriam saber. Como eu identifico que eu tô me sabotando? Não é tão difícil quanto tu pensa. O ser humano é movido como? Ele vai ao encontro do quê? Ele é movido por desejos e é movido muitas vezes pela dor. Então, se tu tá querendo muito alguma coisa, mas não tá alcançando, tem algo que tá te afastando. Isso que te afasta daquilo que tu verdadeiramente quer é onde tá o teu sabotador. É onde tu tá te comportando. Eu quero ter mais tempo, eu quero ser mais leve, mas ao mesmo tempo eu preciso estar sempre fazendo um monte de coisa, porque eu sou um hiperexecutor. Eu sou uma hiperexecutora, é um dos meus sabotadores. Se a gente quiser dar uma linguagem mais coach, como alguns livros ensinam. Então, o que acontece? Eu sempre busco uma vida mais leve, mas quando eu vejo, o sabotador, ele traça uma meta que vai ao encontro do sabotador dele. Porque a gente se sente bem com isso, só que depois começa a dor. Por exemplo, então eu vou produzir, porque eu sou uma realizadora, sou uma executora, mas ao mesmo tempo eu quero tempo pra mim. Tá percebendo como é incongruente? Quando eu tenho tempo, parece que tá faltando alguma coisa. Mas é aí que eu tenho que me ligar. Opa, tem uma voz querendo entrar aqui. Então, quando a gente está se sabotando, a gente não consegue ir ao encontro do que a gente quer. Eu não consigo ter a vida leve e tranquila que eu quero, porque eu aciono essa pessoa que produz muito, tá percebendo? E outra coisa, a gente é movido pelo prazer imediato e pelo prazer a longo prazo. E isso é muito complicado. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem, como eu disse antes, a autopreservação. Eu quero então fazer o quê? Pô, eu quero sobreviver. O meu inconsciente quer que tu esteja feliz, quer que tu esteja tranquilo, quer que tu esteja alegre, quer que tu não corra perigo. Então, o que acontece? Toda vez que tu tem que despender um pouco mais de energia para fazer algo diferente, para obter resultados diferentes, teu cérebro vai mandar comandos. Sono, cansaço, dor de cabeça, náuseas até eu já atendi. Tá percebendo como é meio louca essa conexão mente, cérebro, corpo que se manifesta? E a gente tem muito isso, né? O ser humano, de não querer gastar energia.
para ter o prazer imediato. Só que a longo prazo, que vida que tu vai ter se tu ficar focando nesse prazer imediato? Tá percebendo isso? Então, é como se fosse eu tenho um superpoder e uma criptonita. Eu consigo executar muito, mas então, para tu identificar, primeira coisa é tu perceber o que tu tá querendo fazer na tua vida que tu não tá conseguindo fazer. O que tu tá querendo realizar? E aí veio muitas pessoas me dizendo: eu quero estudar e não consigo. Eu quero ter uma alimentação saudável, não consigo. Eu quero ir na academia e não consigo. Eu quero me relacionar melhor com as pessoas e não consigo. Eu quero dizer não e não consigo. Gente, em outras linhas, eu vou começar aqui a dar alguns nomes aos bois, de acordo com a literatura que eu já estudei. Mas é que pela programação neurolinguística a gente não dá nenhum nome aos bois, porque é tudo uma abstração. Então o nome que eu der aqui, tu pode chamar de qualquer coisa. Aquilo que está te impedindo. Então, eu tenho primeiro um crítico. O crítico é o meu maior sabotador de todos, né? Aquele que fica sempre o tempo inteiro, que em alguns momentos é bom escutar ele, mas muito faz com que tu não saia do lugar, porque tudo tá ruim, nada tá bom, sempre tem medo de alguma coisa, insegurança e assim vai. Aí nós temos o insistente. O que é o insistente? O insistente é o perfeccionista. Ele tá lá fazendo, mas não, só um pouquinho, deixa eu fazer mais um pouco. E daí ele vai lá e revisa porque não tá bom bastante. E assim ele vai indo nessa de sempre tentar fazer melhor. No teu trabalho, tu perde prazo, tu demora muito para tomar uma decisão, tu te desgasta, porque muitas vezes tu vem com aquele mantra: não, se não é para fazer bem feito, então não vou nem fazer. Ai, que desculpinha! E tem muita gente que é assim. Pra mim é fácil enxergar isso. Por quê? Porque eu não sou uma insistente, não é que eu não faça bem feito as minhas coisas. Mas eu sou executora, então o importante é entregar a tarefa. Antes de mais nada, sabe? Vamos realizar, vamos produzir. Então, eu quero números, eu quero cheque, cheque, cheque. E aí tem essa diferença. Então, quando alguém se auto-sabota, ele vai ao encontro no início do sabotador dele, até que ele começa a pegar a manha de identificar. Então, se tu parar pra pensar, tem outra coisa. Todos vocês que vêm aqui com o discursinho de porque eu tô me auto-sabotando, como se fosse uma faixa, agora eu sou um auto-sabotador. Que lindo! Gente, não é assim que as coisas funcionam. Essa história de auto-sabotador tem outra coisa. Existem ganhos secundários que a gente tem que sempre ver quando a gente está tendo uma atitude dessas. De por que eu não consigo ir ao encontro do que eu quero? Muitas vezes eu... Ou para e pensa. Quando tu tá ali, parado no sofá. Eu acabei de olhar pro sofá aqui, que tá desse meu lado. Quando tá ali deitado no sofá, qual é o ganho que tu tem em não fazer nada? Qual é o ganho que tu tem em ficar no Netflix? Tu tá visando algum ganho? Tu tá tendo alguma meta que tu tá cumprindo, que tu tá querendo? Nem que seja o prazer imediato de ficar ali, tá percebendo? E assim tu vai indo, vai indo, vai indo. Um preguiçoso tem sua meta. Ficar de boa. Existem ganhos secundários. Quando eu sou vítima, o que é o vítima? O vítima, ele funciona com causa e consequência, tá? Todos os outros e todas as circunstâncias externas a ele são causa. Ele é a consequência. Ele só tá na merda que tá por conta da intriga da oposição. Porque, se meus pais não tivessem sido assim comigo. Se eu tivesse tido uma oportunidade melhor de emprego. Se eu tivesse tempo para estudar. Porque eu tenho filhos. Pô, quando eu escuto essa dos filhos, teus filhos têm que ser a maior força motriz da tua vida. Já começa por aí. Porque eu não tenho dinheiro. Esses tempos eu fui dar uma palestra no interior da Bahia, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, e fui dar para um pessoal carente. Antes que eles me começassem com essa desculpa, eu não tenho dinheiro. Primeira coisa que eu perguntei. Quem não tem celular? Duas pessoas disseram que não tinham celular. Um acho que estava tirando com a minha cara, normal. E outra pessoa acho que verdadeiramente não tinha. Por que eu perguntei isso? Porque eu ia perguntar se eles, antes que eles esbarrassem na objeção de não ter dinheiro. Com o meu celular, eu faço o meu dinheiro. Pego um tripé e atendo uma pessoa online. Pode ir numa cafeteria, não tem dinheiro para ter internet. O que eu quero dizer com isso? Não tem dinheiro
Cria o teu dinheiro. Ai, mas não é na minha profissão. Não interessa. Se é importante pra ti, tu vai te mover e vai fazer acontecer. Vai vender água na sinaleira, vai comprar por R$1, vai vender por 5. Vai fazer docinhos, tu vai arranjar alguma maneira, porque é importante pra ti. Sabe por quê? Porque a tua sobrevivência depende disso. E aí tá uma grande diferença. Quando eu tenho uma coisa que é importante pra mim, eu crio uma necessidade em cima dela. Eu faço acontecer, entende? Então, os meus ganhos, eles mudam. Então, o que a vítima é? A vítima é a consequência de tudo. Ela nunca é a causa. Ela nunca olha e se responsabiliza. Eu posso dizer isso porque um dos meus sabotadores, além do hiperexecutor, era a vítima. E meu filho, se tinha uma coisa que eu sabia fazer que meu pai dizia era explicar o inexplicável. Sabe aquela história de tu ter o poder de distorcer as coisas e fazer com que tu saia como pobre coitado e o outro se sinta culpado? Pois é, eu fazia isso. Até cair a ficha de quão feio era isso. E eu me dei conta de quando eu aprendi a ser assim. Eu aprendi a ser assim lá na minha infância, naquela época de aniversário de criança. Tinha aqueles balões surpresa enorme. Eu tenho uma irmã gêmea que ela tem 1,70 m e poucos e eu com toda essa voz, falando pra vocês, tenho 1,58 m. Sim, eu sou pequena. E aí a imagem me veio nítida na cabeça. E aí estourou o balão, eu peguei pouca coisa, olhei pra minha irmã e larguei as coisas. Ai, não ganhei nada. Ó, porque eu sou pequena, né? Ah, capaz que minha mãe não foi em volta de todo mundo catar coisa porque eu era pequena. Tava me valendo, tava me fazendo de coitadinha. A partir disso eu aprendi. Eu consigo as coisas sendo vítima. Sendo a pobre coitada. Depois que caiu essa ficha, nunca mais. Eu me nego a usar isso a meu favor. Porque isso é golpe baixo. Isso pra mim. Mas tem muitas pessoas. Eu tenho coaches que não saem do lugar porque... Ai, mas quando é que eu tô sendo vítima? A pessoa começa a falar, mas é que não sei o que tu tá sendo vítima agora. Tá justificando as coisas sem justificar com as tuas atitudes, sem olhar pra ti, e sim por eventos externos. Ai, porque tem barulho e eu não consigo estudar. Tu controla... Obrigada, Ana. Tu controla esse barulho externo? Não, não controlo. É a realidade que tu tem, é a realidade que eu tenho. Então, use-a. Faz da maneira que dá. Ok, nós temos o prestativo. Quantos de vocês conhecem aquele que diz assim, ai, porque eu não consigo dizer não para as pessoas? É bonitão. Aí o que acontece? No que tu diz o sim, tu, puta que pariu, vou ter que fazer aquilo. Já começa o arrependimento ali na decisão. Aí tu te arrepende com essa decisão, tu que é prestativo, e aí começa a fazer um monte de coisa pros outros. E daí tem duas coisas que acontecem. Não sobra tempo pra ti, daí tu fica puto, ou depois tu manipula os outros. Porque eu fiz. Porque tu tem a necessidade de ser amado, então tu vai lá de bonitão e agrada todo mundo sendo o prestativo. E depois quem toma é tu. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Bem feito. Para de ficar atrelado no julgamento dos outros. Te liberta disso. E aprende, eu sempre digo, não a dizer não. A dizer sim na hora certa. Porque ninguém precisa dizer não. Tu não precisa ir de encontro às outras pessoas. Não precisa causar nenhum embate. Só precisa te comunicar certo. Olha, eu tenho uma coisa muito importante para fazer, mas eu quero fazer o que tu tá me falando, me pedindo. Será que posso fazer? Senhor, mamãe que estuda, qual das coisas tua irmã é? Vítima, só nomina aí pra mim. Só que a ficha tem que cair, desculpa. A gente, e o mais legal, mamãe tu me deu uma deixa agora. A gente identifica fácil nos outros. Aviso pra vocês, é uma merda a gente identificar na gente. É uma merda! Eu juro pra vocês. Eu tenho o hiper insistente também. O hiper insistente é o ansioso. Ele começa a pensar. E prever pro futuro, prever uma catástrofe. Ou tá sempre adiantado. Já não, porque eu tenho que fazer tal coisa, não sei o que. E se tal pessoa ligar, e se tal coisa acontecer, e não sei o que. E daí o cara não vive no presente, tá sempre... Eu gosto de usar um termo muito forte, crianças saiam da sala, mas é um termo que ele explica bastante. Sabe aquela masturbação mental? Tá sempre... Senhor do céu, ansioso. E aí, como que tu faz isso? Bom, hoje eu identifico quando esse filmezinho começa a rodar e tal. Eu vou botar no meu canal do YouTube, Ibra. Se tu quiser, até faz um favor pra mim, anota aí, bota www.youtube.com/
Elisa Guever, adiciona aí pra mim, pro pessoal poder dar uma olhadinha, que depois eu salvo e boto no meu YouTube, porque tem muita gente que pediu. Aproveitem, se inscrevam no meu YouTube, é o YouTube/Elisa Guever. E aí, gente do céu, a gente falou do prestativo, falou da vítima, falei do insistente que é o perfeccionista, estou falando agora do hipervigilante, né? Que é o ansioso, que fica pensando em tudo. E o mais interessante é que quando a gente tem um sabotador, ele vai. Ele é muito lógico. Porque é uma vozinha que nós aprendemos lá da infância e as justificativas, elas são super congruentes, né? Não, mas eu preciso prever isso porque vai que aconteça alguma coisa e daí pode não sei o quê. É horrível. A pessoa que precisa realizar muito, o hiperrealizador, ela não desliga, ela não relaxa. Eu tenho esse problema, por isso hoje em dia, dá 9h30 da noite, não vai acontecer hoje, eu boto meu celular no modo avião. E eu quase quero ir lá olhar pra fazer alguma coisa. E se dá uma brechinha, eu fico pensando, o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? Porque quem tem o hiperrealizador muito forte, aprendeu na infância que precisa fazer para ser amado, que precisa entregar resultados para ser amado. E aí a gente não sossega, porque se não entregar resultado, alguém vai brigar com a gente. E é uma loucura. Então, hoje eu cuido muito. Como eu amo, gente, eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito trabalhar com vocês, desenvolvendo vocês, ajudando a desbloquear vocês não têm noção. Então, pra mim, se alguém pede pra marcar no sábado, eu quase morro pra dizer não. Porque por mim eu tava trabalhando, tava fazendo, resultado. Mas não, eu tiro o sábado pra cuidar de mim, pra fazer cursos, e daí eu não quero desmarcar com ninguém. E eu tenho feito um sábado reuniões, trabalhando, entendeu? Então, é complicado isso. Pode deixar, Marcos. Então, o hiperrealizador, tu diz que não tem tempo, e que tudo que tu mais quer é ter tempo. Percebam a incongruência. Eu não tenho tempo. Tudo que eu mais quero é ter tempo pra mim. Tudo que eu mais quero é ser leve e relaxar. O que eu faço? Quando eu vejo, eu tô lá fazendo mais coisas. Pra ter mais tempo, eu faço mais coisas. Pra daqui na frente. Aí nós temos o esquivo. O que é o esquivo? Beijo, Ana, minha colega de coach. O que é o esquivo? Aquele que tá sempre se esquivando ao jogo da pessoa, né? Não, mas eu manjo bem na dança. Ah, menos eu me acho. Se achar não quer dizer que dança alguma coisa. Mas depois de uma festa, quanto mais o meu nível etílico aumenta, melhor eu danço, eu garanto isso pra vocês. Mas continuando aqui, fecha parênteses, porque eu também sou comunicadora, né? Então a gente fala um monte de abobrinha. Fecha parênteses. Quando a gente tá falando do esquivo, o esquivo é um caso muito sério porque ele acaba se ausentando até, se ele é pai e a criança está dando trabalho, ele acaba até se ausentando de dar educação para o filho porque dá trabalho. Se eu tô trabalhando com uma pessoa que é esquiva, tá? Que tem esse sabotador, ele tá lá trabalhando e aí eu chego lá, eu, executora, e aí, tal coisa já tá pronta? Porque o prazo estoura amanhã. Percebe que o executor, o prazo estoura amanhã, tá cobrando um dia antes, né? O esquivo, ele vai se sentir pressionado, ele larga tudo e vai tomar um café. Ele não quer briga, ele fica se esgueirando, e aí é aquela história, né? Ele foge do problema, o esquivo. Finge que não tá vendo, que quer tá tudo bem, quer o ambiente bom. E aí, boa, se isola dos outros. Se vem uma pessoa pra cima, ele se isola, ele foge, ele não quer briga. Então, o que acontece? Ele quer tudo de boa. Então, ele foge do problema. Boa noite, Marcelo. Se ele foge do problema, o que está acontecendo? Mais tarde o problema vem a jato pra cima dele. Esse é o esquivo. E aí o que acontece? As coisas vão virando uma bola de neve e ele não vai dando conta de nada. Depois eu tenho o inquieto. O inquieto é uma pessoa que precisa estar sempre fazendo coisas no sentido de ter sempre uma emoção, uma mudança, tá sempre agitando, porque ele não quer perder nada, ele quer viver, e daí ele tá muito no presente, no prazer imediato. Esse é o tipo de pessoa que não constrói um futuro. É uma pessoa que não consegue emagrecer, né? Porque, mas eu só tenho essa vida pra viver, então deixa eu comer, não sei o quê. Depois tá lá, cortando os pulsos porque tá gorda. Voltando. O que eu quero dizer com o inquieto? Pensa numa pessoa que está sempre mudando de emprego. É o típico cara desse que ele gosta de trabalhar, mas ele gosta muito da mudança. Então ele está numa empresa, ele não cresce. Não cresce por quê?
Porque ele está sempre mudando de empresa. Por conta disso. Então, essa pessoa que quer mudar, que quer sempre novas emoções, ela precisa aprender como mudar estando no mesmo lugar. Porque senão ela não prossegue, ela não faz nada. E depois nós temos ainda o hiperracional. O que é o hiperracional? É o analista. É uma pessoa que não consegue decidir. Algum de vocês deve conhecer. Eu vou colocar agora culpa no horóscopo, porque fica fácil de visualizar o que eu quero dizer. Sabe o libriano, né? O libriano é a balança, né? Nem para um lado, nem para o outro. Sempre equilibrada. E o que acontece? O cara não consegue decidir. Tá, vamos no cinema ou vamos sair para jantar? Ai, o que ele faz? Quem é hiperracional, ele faz assim. Ah, decide tu, o que tu achar melhor. Não, decide tu. Não, decide tu. Ele não consegue tomar uma decisão. Por quê? Porque ele fica analisando tanto, que ele trava. E muitas vezes, para não se envolver, até porque ele é extremamente racional, para não se machucar, ele tem um certo distanciamento das pessoas, das emoções. É uma pessoa que não consegue se entregar, porque ele se entregar, parar de analisar, ele pode se perder. E daí se machucar. Tá percebendo isso? E agora, quando a gente fala em sabotadores, eu também quero falar de um outro grupo. Porque existe assim, ó. Sim, existe a galera que não tem vergonha na cara, que não tem maturidade, que não sabe o que é da vida, fica querendo, porque eu queria tanto estudar, fica só no queria, né? Eu sempre digo para os meus clientes coaches, não use o verbo tentar, querer e precisar. Tentar pressupõe falha, né? Eu sempre, quando eu vou fazer uma hipnose numa pessoa, alguma coisa um pouco mais profunda, se eu fizer uma indução mais completa, que normalmente eu não utilizo ela nas minhas sessões de comunicação generativa, mas só a título de conhecimento, eu vou dizer para a pessoa, ela está de olho fechado, ela está relaxando, e eu digo assim, tenta abrir os olhos, mas não consegue. E depois eu já modifico sutilmente. Tenta e não consegue. O tentar tem um comando embutido que ele pressupõe falha. E aí eu só uso o E, que conecta, porque o mas anula tudo, não consegue. A pessoa vai fazer assim, ó. E não vai abrir? Mente. Só que por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque tirando esse pessoal aí que não sabe o que quer, daí tá, o querer é uma ação que eu quero, pronto, a ação já foi executada no teu cérebro. Eu quero, mas não vou. E eu preciso, eu só preciso. Então por isso eu sempre corrijo. Não, o coach me diz assim, eu vou tentar. Oi, tu vai o quê? Não escutei, deu uma interferência aqui na sessão. Ele diz assim, eu vou fazer. Eu disse, show de bola. Então, agora vamos trazer para um outro lado. Eu estava lá no início da live falando para vocês sobre a programação neurolinguística e explicando também que os sabotadores, eles são criados lá na nossa infância. Por que na nossa infância? Porque eu não tenho cognição. Eu sou uma criança de 7 anos, está acontecendo uma coisa comigo, eu não sei responder ao que está acontecendo. Eu crio algo que vai fazer com que eu sobreviva a isso, a essa enxurrada emocional. Isso que faz eu sobreviver e vir até os 30 anos tranquilamente, começa a me impedir de fazer algo. Ali ele se torna um sabotador. Quando eu tenho um adulto que está reagindo como uma criança e aquilo está impedindo de ter o comportamento que eu quero. Onde eu quero chegar a isso? Em casos mais extremos, tirando essa galera aí que às vezes vamos, levanta a bunda e faz, não negocia contigo mesmo. Eu já atendi muitas pessoas que, por exemplo, procrastinavam. E quando a gente foi ver, tinha uma experiência lá na infância, aos 3 anos de idade, que a pessoa aprendeu a colocar todo mundo em primeiro lugar. Porque se ela não colocasse, ela não seria amada. Então, é muito sério. Ou a pessoa foi abusada na infância, em menos de um ano, e aí ela percebe que ela acessa o padrão vítima para ficar pequena, para não crescer, para evitar sexo, aquela coisa toda. Então, assim, existem casos muito mais profundos do que isso. E aí eu utilizo a comunicação generativa, não utilizo o coaching, para saber a causa lá, para a gente ir na causa, lá na infância, para entender, fazer todo um trabalho de ressignificação, para depois um novo estado desejado, como que tu quer ficar nos dias de hoje, como que tu quer reagir numa nova sessão, numa nova ação, quando isso acontecer. E aí a pessoa tem o livre-arbítrio de escolher. E aí tá, como que eu posso reduzir, como que eu posso neutralizar, o que que eu faço com esses sábios? Primeira coisa que eu digo para as pessoas, o que que eu faço com esses sabotadores? Primeira coisa que eu digo para as pessoas se tu percebe que tu tá tendo, perceber justamente, tu tem uma coisa que tu quer fazer, ok, tu já tá identificando que tu tá travando ali. Eu quero estudar, eu quero emagrecer,
eu quero trabalhar melhor, eu quero ter mais foco, eu quero ter mais concentração, eu quero dormir e tal. Então, primeira coisa, identifica. Identifica aquela vozinha que começa a te dizer, ai, come só mais um pedaço. Não, mas é só hoje. Ou, não, fica aqui, amanhã tu faz. Começa a identificar esse padrão que te impede, aquilo que tu diz pra ti mesmo que te impede de fazer o que tu quer. Começa a identificar. Por quê? E dá nome a isso. Ah, essas vozes do além, pode dar qualquer nome desses sabotadores que eu falei aqui, não importa. O que importa é que é algo que tá te travando. Eu tinha gente que deu o nome de Zezinho. Ah, e uma coach minha deu o nome de Gorduchinha. Outra deu de Preguicite. E assim vai indo. Aí o pessoal, e um deu de Trump. Né, muito boa, né? Trump. Então tu identifica. Por quê? Porque quando eu identifico, eu faço uma coisa chamada dissociação. E aí eu começo a enfraquecer esse sabotador. Por quê? Porque ele não está ligado a mim. Ele é outra coisa. Eu chamo de vozes do além. Quando essas vozes do além vêm aqui me encher o saco, eu já mando embora. Porque eu identifico o padrão. O padrão que vai fazer com que eu não faça o que eu quero fazer. Então, primeira coisa, dissocia. Identifica e dissocia. Começou a perceber que tem alguma coisa que está falando e está começando a te impedir de fazer alguma coisa, por exemplo, estudar. Para 10 segundos e foca em um dos teus sentidos. Fica presente. Presta atenção, por exemplo, 10 segundos na tua respiração. O que eles indicam os autores, é que 100 vezes no dia tu deveria fazer esses 10 segundos para ficar presente. E não é difícil de fazer isso, porque é só implementar na tua rotina. Todos nós vamos no banheiro, não vamos? Usa isso no teu banheiro. Todos nós temos uma rotina de trabalho, uma rotina diária. Pode usar lá. Tá na academia. Pode usar essa história de ficar presente os 10 segundos o tempo inteiro na tua academia contando. Empatia. Acolhe isso que está acontecendo contigo. Não rejeita isso. Acolhe. Tá acontecendo um negócio. Tu não tá conseguindo saber lidar com aquilo e tu quer fazer diferente. Às vezes é só tu te projetar. Digamos assim, um tipo de dissociação número 2. Tu te projeta lá pra frente. 30 dias, uma semana, um mês, um ano, 2. Então tá, eu me projetei. O dia que eu me projetei vai ser o meu hoje. E eu me jogo aqui pra trás, pro dia de hoje. E lá na frente, como me dissociar, eu pergunto pra mim mesma. Eu ia querer ter sido aquela pessoa lá? Eu ia querer ter brigado por aquilo? Eu ia querer não ter feito aquilo que eu precisava fazer? Aí tu vai ver que aquilo que era desse tamanho, quando tu te dissocia da cena, fica desse tamanho. E aí provavelmente tu vai começar a tomar as decisões mais acertadas do que tu deveria fazer. Percebe o que tu tem para aprender com aquilo, com aquela situação, com esse sabotador. E às vezes te pergunta também, como que eu posso fazer isso de outra maneira completamente diferente, para ter outro resultado, se não tá dando certo. E assim tu vai, entende? Fazendo diferente. E se puder, te antecipa. Quer ver? Aquelas vozes do além vão vir dizendo para mim, faz isso, faz aquilo outro. Soneca no celular. Quem de vocês que não usa o soneca no celular, levante a mão ou atire a primeira pedra. Quem de vocês não usa? Eu não uso. Sabe por quê? Porque toda vez que eu coloco soneca, eu mostro pro meu cérebrozinho que eu não preciso cumprir com o que eu tinha combinado. É só mais 10 segundinhos. Só mais 10 minutinhos, só mais 5 minutos, só mais 2 minutos. E aí, para e pensa. Quantas coisas na tua vida tu acaba pensando por conta disso que tu não precisa cumprir. Que tu não está comprometido contigo mesmo. Só que se tu começa a não negociar contigo, tocou o despertador, tu voa da cama, as coisas começam a... Se tu consegue fazer isso, tu consegue fazer mais coisas. Por que a gente diz para as pessoas muitas vezes, vocês não... eu não sei se vocês já perceberam, eu vejo o Ítalo Massini dizendo assim, fique forte, fique bonita, e ele tá certo. Ele tá certíssimo. Fique forte, fique bonito, fique magra. Se a gente parar para pensar em termos de sociedade hipócrita, sim. Quanto mais beleza, mais fácil as coisas ficam. Mas eu quero falar além disso.
Quando eu consigo fazer minha alimentação bonitinha durante a semana, que eu não furo a minha academia, que eu vou lá, demora, mas a gente começa a ver os resultados no corpo, no externo. Só que esse externo só foi possível porque teve uma mente forte. E aí quando a gente começa a ver que tá dando uma diferença, por exemplo, a calça tá flochando, aquela coisa assim, tu começa a te sentir capaz. E se tu pode um pouquinho, o que mais que tu pode? Eu emagreci 21 quilos desde 2007 pra cá. E eu mantenho, foi lá em 2007, e eu mantenho. Às vezes oscila, às vezes não, mas eu mantenho. Se eu posso isso, se eu mostrei pra minha mente, pro meu corpo que isso é possível, que mais que vai ser possível? Por isso que a gente começa a se motivar quando começa a ver os resultados. Ah, viu, Marcelo? Te peguei num, não peguei na soneca, mas peguei na academia. Depois conta pra nós qual foi a desculpinha, qual foi o mimimi que tu disse. Ai, tava muito cansado, ai, tá frio, ai, tá isso, tá aquilo. Outra coisa, foca no benefício que tu vai ter ao cumprir as coisas. Se tem uma coisa que eu penso é que, putz, depois que eu fizer isso que tá me enchendo o saco, eu vou ficar super feliz e satisfeita com isso. Existe uma química da felicidade dentro de nós que a gente não usa a nosso favor. Ocitocina é o neurotransmissor da felicidade, sabe? Abraços, Fri. Dopamina é quando eu termino de fazer algumas coisas. Exatamente, dever realizado, dá prazer, dá muito. Gente, eu levanto e começo a milhão desde as 6 da manhã. Já saio atendendo às 6h30 e tal, e não paro. Olha a hora, vamos lá. São uns 21 para as 10. Vocês acham que eu não tô podre de cansada? É óbvio que eu tô, mas tem um porquê de eu estar fazendo aqui. Eu quero engajar vocês. Eu quero trazer soluções para vocês. Eu quero dar valor para vocês. Quero que vocês conheçam o meu trabalho também. Tá percebendo? Existe um motivo para eu estar fazendo isso. E eu sei que quando eu finalizar essa live eu vou estar super feliz por conta disso. Mas eu pensei 20 mil vezes. Pô, podia dizer assim, olha pessoas, por motivos de força maior não vai dar para fazer a live. Pô, é só fazer um post. Simples. Tá pronto aqui. Eu não faço live sem estruturar, sem fazer um roteiro. Estou trabalhando de graça. Mas é que eu quero ajudar vocês. E um monte de gente falando sobre isso. Então, ó, como identificar um sabotador? Tá doendo? Não tá conseguindo fazer o que tu quer? Tá aí. Ah, mas tem uma desculpinha. Pronto, começou com A mais, só que, quem sabe, mas só nem termina de falar. Se for pra mim, então nem vem. Quem me conhece vai dizer assim, ai, tu vai dizer que é historinha, né? Vou. Não nem começar a falar. Então tá. Parou com as historinhas? Quer neutralizar? Identifica que tu tá fazendo isso contigo. Percebe isso. Começa a desmascarar, dá nome aos bois, diz que isso não é tu. Não negocia contigo mesmo. Vai lá e faz. Foca no que tu quer a longo prazo. Acolhe isso que tá dentro de ti. Também não briga com isso. Pensa como que eu posso fazer completamente diferente. Tô morrendo de sono para estudar. Então tá, então como que tu pode fazer completamente diferente? Busca o como. Busca como tu vai achar o caminho para realizar o que tu quer. Busca, não tem mistério. Como eu vou fazer para ter força de vontade? Primeiro que não é um dom divino. Muitas vezes tu não vai querer, tô cansada. Meu filho, tu acha que tudo que eu tô fazendo... Tô aqui falando pra vocês que eu estou cansada fazendo. Mas a pele tá boa, né? A luz tá boa, o cabelo tá daquele jeito. Que já é o final do dia. Mas... tô aqui, divando pra vocês. Porque essa sou eu. Sim, eu tenho energia quando eu faço o que eu amo. Mas, pô, o sofá tá me chamando ali. Amanhã, 6 horas, outro dia, 6 da manhã tem outro dia. Então, identifica. Combate eles. Com ação. Não fica pensando. Se tu pensar, meu filho, tu fica sentado. Tu não faz nada. Então, todas as vezes que tu identificar esse pensamento sabotador, tu para, respira, acolhe ele. Valeu, Thalita. Thalita, super designer de sites, um marketing assim, ó, minha parceira. Ressignifica isso que tá acontecendo contigo. Pensa no que tu quer pra ti, na vida que tu quer. Porque assim, ó, porque eu tenho problema.
porque eu vou esperar passar essa fase pra fazer, porque eu tenho filhos, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho disposição, porque eu não tenho... valeu, mamãe. Porque eu não tenho vontade, não sei o quê. Tô só escutando. Blá, 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 uísque sachê. Gente, vamos dizer uma coisa. Eu tenho problemas. Eu imagino que todos vocês têm problemas. Volta. Problemas. Tá. Amanhã vocês vão ter problemas? Eu terei. Com certeza. E é estranho que a gente não tem problema. A gente busca, né? Tem um sabotador. O hipervigilante, né? O ansioso. Se não tem, ele busca. Não relaxa. Ontem eu tive problemas. Há 3 anos atrás eu tinha problemas. Há 2 anos atrás eu tinha muitos problemas. Ou seja, a vida é uma eterna resolução de problemas. Não espera a hora para começar. Esses dias me perguntaram, Elisa, qual é a melhor hora para começar? Agora? Agora? Não tem melhor momento. Vai ficar esperando o quê? Condições ideais de pressão, temperatura e vento? Meu filho, acorda! Porque deve estar muito boa essa vida, né? Papai e mamãe pagando as contas, ou tu deve estar no emprego que ao menos tá, tipo, dá pra pagar tuas contas, não tem a vida que tu gostaria, mas tá bom. Lembra? Ganho secundário. Se tá na merda que tá, merece. Escolheu. Sucesso a gente treina. Disciplina a gente treina, o músculo. Neutralizar sabotadores também. Então, deixa eu avisar pra vocês. Quando a gente começa com essa história de sabotadores, porque eu tenho uma sessão no meu processo de coach que eu faço só de sabotadores, né? E aí os coaches pensam, quanta informação, Elisa. Eu disse, eu sei, foi um monte de informação. E deixa eu te avisar mais. Tu antes não sabia que tinha um problema. E agora tu passa a perceber que tu tem isso rodando na tua cabeça. Então, antes, é que nem aquela história, eu comprei um carro novo, branco, diferentão. Nossa, depois que eu comprei, tem um monte de carros brancos diferentões andando pela rua. É que eu passo a ter consciência e passo a ter o foco nisso. Então fica estranho, parece que é tipo Ruth e Raquel, sabe? As gêmeas boa e a gêmea má. Sim, é estranho, porque eu tinha uma incompetência inconsciente, eu não sabia que eu tinha um problema. Aí eu passo a ter uma incompetência consciente, eu sei que eu tenho um problema. Depois ela passa a ser uma competência consciente. Eu tô Ruth e Raquel, tô lutando contra isso. Tem uma antiga Elisa e uma nova Elisa. Só que daqui a pouco eu já começo a se eu treino, se eu persisto, se eu tô lá querendo me vencer, caí, levantei, daqui a pouco eu já internalizo isso. Já não dói mais esse novo comportamento. E aí o que acontece? Passa a ser uma competência inconsciente. Elisa, não entendi nada disso aí. Muito obrigado, Gabi. Baita juiz do trabalho no Tribunal Regional da 15ª Região, Campinas. Um irmão. Amo ter. Um exemplo disso? Todos nós um dia aprendemos a dirigir carro. Eu espero que sim. Se não, troca o exemplo. Usa o exemplo que fizer sentido pra ti. Tu nunca não sabia cozinhar um ovo, não sabia andar de bicicleta, não sabia nadar. Troca o exemplo. Então, o que acontece? Nesse momento, quando a gente está ali aprendendo a dirigir, vai dizer, escuta o som do carro para trocar a marcha, não sei o quê. Tu não... E ainda tem que olhar em todos os espelhos. Só que essa é uma incompetência que tu tinha, que tu desenvolveu, passou a ser uma competência inclusive inconsciente. Tu internaliza esse comportamento, hoje está dirigindo. Gente, não pode, eu sei que não pode, mas tá, fala no celular, troca o rádio, até come ao mesmo tempo. E é a mesma coisa assim com esses sabotadores. Tu vai aprender a desenvolver um novo padrão de pensamento para tu neutralizar isso que tu traz lá da tua infância. Então, primeiro, honre esses sabotadores, eles te trouxeram até aqui. Tá? Eu tô encaminhando para os finalmente. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma pergunta, manda logo, senão quando a tia aqui inventar de desligar, vai desconectar, ó, ficou no ar. Muito obrigada pelo sucesso, Gabi. Tá, tu tá ali. Tu tem os sabotadores. Honra eles. Eles vêm lá da tua infância. Na tua infância tu precisou desenvolver isso para tu sobreviver cognitivamente a uma enxurrada de emoções que tu nem sabia o que era. Então elas te acompanham até hoje e elas acabam sendo sabotadores porque eu tenho um adulto que está reagindo como uma criança. Quando tu começa a identificar isso, tu tem a chance de mudar esse padrão, de fazer uma reprogramação.
que vai no treino e repetição até tu substituir essa antiga conexão neural, essa antiga memória. Ninguém se apaga a memória, a gente só mostra para o cérebro com a repetição que aquilo é muito importante. E aí tu substitui ela. E a partir disso tu vai internalizar esse novo comportamento, tu internaliza um novo jeito de pensar que faz com que tu, de acordo com o que eu pense, eu me comporto e tenho novos resultados, entendeu? Então o hiperrealizador começa a saber que opa, agora é a hora de baixar o giro, porque eu tenho que relaxar, eu preciso ter meu tempo, eu preciso saber dizer não, entende? Tu vai administrando isso em ti, mas antes de mais nada, honre eles. Eles te trouxeram até aqui. Tu teve sucesso até chegar aqui. Só que agora, se a tua vida não tá, tu tá tendo livre-arbítrio pra mudar, pra escolher. E faz assim, ó. Para e pensa depois dessa live. O que tu quer fazer de diferente na tua vida? O que tu não tá conseguindo fazer? Em que momentos tu acha que tu te auto-sabota? Lista também as desculpinhas que tu dá pra ti mesmo. E aí, como? Como que tu vai fazer diferente? Como que tu vai neutralizar eles? E depois me manda uma mensagem aqui contando como é que foi a tua experiência. Eu quero muito saber e muito te ajudar. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu agradeço muito a companhia de todos vocês. A live fica salva agora essas 24 horas. Joga pro YouTube. Vamos nos falando. Gostou? Manda um direct, alguma coisa, qualquer dúvida. Me chama, Claudilene, muito obrigada. Me chamem que eu estou à disposição aqui, tá bem? É um prazer estar com vocês e ajudar um pouquinho. Beijo enorme!